Então, ou seja, a palavra do grego original que está lá, se está escrito dons aqui, tinha que ser doma, certo? Porque pneumáticos é espirituais, não é? Nós já aprendemos aqui. E dons seria doma, certo? Então, por que aqui, onde tem dons, está escrito carismatum? Ou seja, carismata, carismatum. E aqui em inglês está falando o quê? Ó? Grace effects. Alguém entende um pouco de inglês aí? Dá para entender, não dá? Grace effects significa que é efeitos. Eita glória! Quer dizer que não tem nada a ver com dom? Mais uma tradução errada? Mais um para enganar nós? Então, olha como que muda agora a coisa. Há diversidade de efeitos da graça. Mudou, não mudou? Porque quando eu falo a diversidade de dons, eu estou atrelando a pessoas. Ou seja, existem várias pessoas diferentes. Mas o Espírito é o mesmo, em várias pessoas diferentes, quando eu falo em dons, certo? Mas quando eu falo que há diversidade de efeitos da graça, e aí é o seguinte, espera aí, agora eu trago para uma pessoa só, porque o Espírito é o mesmo. Então tem um Espírito aqui. E esse Espírito tem o quê? Uma diversidade de efeitos da graça em você, em você, em você, em você. Quais são os efeitos da graça? Tudo aquilo que Jesus fez. Curou, expulsou demônio, libertou cativo. São os efeitos da graça. Ciência, palavra de sabedoria. Agora vem cá. Quando eu falo assim, mas ele vai manifestar uns, né, para isso, outro para aquilo, é porque é o seguinte, amados. Está mal interpretado por causa dos dons. Porque o que acontece? Vamos lá. Vem cá, Rosa. Vem cá, Henrique. Vou usar vocês aqui de exemplo. Oi, nós estamos aqui, tá? Vem cá do meu lado. Filhinha. Eita glória. Entendeu? Tem identidade. Espírito Santo. Vamos orar, povo. Vem para frente. Aí chega um aqui com dor no cotovelo. Mas não é de inveja, não. É dor mesmo. Chega um aqui com dor no cotovelo. Ah, mas também se tiver aquela inveja de dor, tem que orar para que o demônio sair dele também. Porque a inveja está na Bíblia também. Não é bom, não. Aí vem um aqui com dor para ele orar. Vem um na minha frente que tem demônio. E vem um aqui que está com doença psicossomática, que também é demônio. Aí, beleza. São pessoas diferentes, não são? Mas o Espírito não é o mesmo? E ele disse que há diversidade de efeitos. Pelo amor de Deus, não fala mais essa palavra no nosso meio. Não há mais dom no nosso meio, essa palavra não existe. A diversidade de efeitos da graça. Então, essa diversidade de efeitos do Espírito Santo está em todos, certo? Então, vamos lá. Aqui é um endemoniado. Aí o Espírito Santo vai ficar orando para o cotovelo do endemoniado ser curado? Não. Qual que é o efeito do Espírito Santo em mim? Expulsar o demônio. Estão entendendo? Aqui que tem dor, qual vai ser o efeito da graça nele? Curar, poxa, a dor do cara. Aqui tá a mente pesadaça. Qual que é o efeito do Espírito Santo aqui? Libertar a mente daquela pessoa. Sim ou não? Eita glória, todo mundo recebeu um milagre aqui? Glória a Deus, o Senhor foi glorificado e nós estamos aqui só recebendo, beleza? Rodou a filhinha. Chegou um na frente da Rosa aqui. A Rosa, não, peraí que é com o Marcelo. Peraí, que expulsar o demônio é com o Marcelo. É isso? Mas peraí, mas não é o Marcelo que tem dom de expulsar o demônio? Não, pô, o Marcelo não tem dom de nada. Vocês estão entendendo agora a diferença? Vocês precisam entender isso. Porque se você está lá na rua e encontrou um endemoniado lá, você vai ligar para o pastor, pastor, expulsa o demônio para mim aqui, pelo amor de Deus. Não, cara. Oi, Espírito Santo, eu sei quem nós somos, velho. Que nós somos um só. Ixi. Ah, chifrudo, agora, a casa caiu para você, cara. Porque você me arregaçou a vida inteira, mas agora eu sei quem eu sou. Agora é diferente, cara. Agora eu sei quem eu sou. Aqui não. É isso. Aí, a Rosa aqui já não vai nem se preocupar. Manifestou. O que você vai falar? Mente seja liberta?
demônio sai dessa pessoa. O efeito da graça vai expulsar o demônio. Chegou em mim o cara com dor no cotovelo. Peraí, Henrique, tem que tirar a dor do cotovelo do peão aqui, velho. Aí eu estou procurando um demônio para expulsar e o cara não tem demônio, ele só está com dor no cotovelo. Vocês entenderam? O que aconteceu com a igreja? Foi essa balbúrdia de informações que misturou tudo, bagunçou. E aí você não sabe nem o que você é. E você não sabe nem como tem que atuar. Identidade. Eu tenho que ter identidade, eu tenho que saber que Cristo está em mim. Então qual a identidade de Cristo em mim? Qual é a minha identidade em Cristo? É essa. Assim como Cristo é, eu sou. Então, Espírito Santo, os teus efeitos aqui é para isso. Vocês entenderam? Ficou claro esse exemplo? Sobre os efeitos que está em nós? Ele vai manifestar conforme a necessidade dele, gente. Vocês já perceberam que algumas vezes vocês vão... Pode sentar, obrigado. Vocês já perceberam que algumas vezes a gente fala algumas palavras de sabedoria que quando você fala, você menciona, você fala assim, nossa, nem eu sei como que eu falei isso. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes de você falar algo, você fala, meu Deus, como que saiu isso de mim? É um efeito da graça. Sabe por quê? Porque, meu Deus, você tem o Espírito de Deus, gente. Aonde tem toda a plenitude, a palavra que sustenta o universo, que tem poder para curar, para libertar, para salvar, resgatar, o poder da salvação está em você. Meu Deus, se você entender um negócio desse, velho, é o que Deus te deu. É o que Jesus pagou o alto preço na cruz para te entregar. Agora, você concorda comigo? Se você sabe que você tem isso, você está salvo. Se você sabe que você tem isso, já era. Você já está salvo, cara. Pelo amor de Deus, você já está conectado na eternidade. Você já está vivendo ela aqui, inclusive. Aquilo que era para você viver lá, quando fosse, ele já te entregou para você viver aqui. Porque lá no fim é a salvação. Então, ou seja, até que chegue o fim, você já tem o reino de Deus aqui na terra. Já tem, Jesus ensinou isso para nós. É meu e seu, cara, você precisa entender isso. Então, a palavra que está aqui, obrigado, viu, Cico, por ter arrumado aqui. Tá, a palavra que está aqui, carismaton, tá? Que é efeitos da graça. Então, em 1 Coríntios 12, 9, diz aqui, ó, e a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, aqui, ó, a palavra fé, do grego, é uma palavra pistes. Em todo lugar do Novo Testamento, quando fala fé, do grego, é uma palavrinha chamada pistes, que para nós ela é traduzida como fé ou crer. Mas o real significado dessa palavra é confiança. Aí muda tudo também. Sabe por quê? Vamos lá. Eu vou usar o Ale agora aqui. Ale, eu tenho fé que você vai nadar 2 quilômetros em 5 minutos. Aí vai falar assim, caramba, Marcelo, você está com fé demais, velho. Agora, se eu chegar para o Ale e falar assim, Ale, eu confio que você nada esses 2 quilômetros em 5 minutos. A minha confiança significa que eu tenho intimidade com ele, sim ou não? Porque eu tenho certeza que ele vai nadar, porque eu tenho intimidade, eu ando com ele, eu vejo isso dele, eu sei que ele faz isso. Então eu chego para ele e falo, cara, eu tenho confiança nisso. Eu confio, eu não tenho fé, eu confio. Muda completamente. Porque quando você fala em fé, fica muito subjetivo. Fé até o diabo tem. Vocês entenderam agora? Confiar, só os filhos. Aí muda tudo. Fé, até o diabo tem, queridos. Fé todo mundo tem. Confiar, isso significa o quê? Relacionamento. Para você confiar, você precisa desenvolver relacionamento. É ou não é? Eu só confio se eu tenho relacionamento, cara. Se eu não tiver relacionamento, como que eu vou confiar? Então, em Cristo, nós precisamos desenvolver o que em nós? Fé ou confiança? Confiança. Quanto mais eu confio nele, mais eu movo, mais eu ando com ele. Mais eu desfruto daquilo que ele tem para mim. Então,
traduzido para nós, numa simplicidade, fé, aqui a gente põe confiança. Então, a outro pelo mesmo Espírito, a confiança, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, ou seja, efeitos da graça em curar. Porque a cura é um dos efeitos da graça. Entendeu, irmão? Quando você entende que você tem os efeitos da graça, ele tem cura para você. Ele tem libertação para você. Ele tem resgate, salvação. Ele tem todo o pacote. Se você entende que você tem os efeitos da graça em você. Entendeu? Significa que você tem o que de Cristo? A vida dele. Você tem a vida de Deus em você, através de Cristo Jesus. E isso é desenvolver uma confiança nele em você. Quanto mais você confia, mais você vai crescer. Existem, por exemplo, quando a gente teve a renovação de mente, nós fomos trabalhando a nossa confiança. Só que, por exemplo, eu fui no necrotério orar por um morto um dia. Ou se está soltando aqui, viu? Eu tenho na minha mochila um esparadrapo. Esparadrapo não, uma fita isolante. Espera aí que eu já te dou para você travar isso aí. Ai, a pilinha aqui, ó. Eu fui num... Eu sempre quis... mas Jesus ressuscita. Se ele quer ressuscitar, ele vai ressuscitar. Se não quer também, não tem problema. Mas eu tenho que fazer minha parte. Ué, não é? Se eu quero ver um morto ressuscitar, você tem que orar por um morto, velho. Você vai orar por quem? Eu queria ver. Não, ué. Se Jesus ressuscita, e não tem só o caso do Lázaro, não, tem vários. Aqui, ó, aqui no fundo aí. Aí, morreu um rapaz jovem lá do Ministério Libertador, e nós fomos lá no hospital para orar por ele, mas eu não sabia que ele tinha morrido. Quando nós chegamos no hospital, falaram, não, já está no necrotério. Aí eu olhei para o irmão do meu lado e falei, ixi, vamos lá. Gente, eu entrei lá no presuntão lá. O cara do necrotério que ficou parado na porta, só assim, ó. Eu falei, cara, se esse moleque pular daqui de dentro da câmara, quem vai morrer é o cara ali. Por quê? Vamos falar a verdade? Você está dentro de uma câmara fria de necrotério. E tem um doido lá, cheio de confiança, metendo a mão dentro do presuntão lá dentro. Fui eu. E eu tô lá, cara cheio de buraco já no crânio aqui, porque os médicos fizeram cheio de furo lá, bicho. Um vento gelado que sei lá dentro. Pensa num freezer. Gente, por isso, é para confundir o sábio mesmo. É para confundir o sábio. E eu tô lá, meti a mãozona nele lá e o cara lá olhando para mim lá. E eu, em nome de Jesus, falava o nome do rapaz, já não lembro mais, volta à vida. Em nome de Jesus, volta à vida. Fiquei ali uns 5 minutos, não voltou à vida, velho. Falei, então você vai para glória. Fui lá, lavei minha mão e saí. Não voltou. O senhor não quis assim, bem. Tô um dia no carro, uma irmã me liga. Marcelo, chorando. Marcelo, a dona Caterina está no hospital em Guarulhos, acabou de falecer. Já chamaram a família para ir lá, ver o corpo, para despedir. Marcelo, ora por ela. Eu falei, oro. Parei o carro na hora, um áudio de WhatsApp. Parei o carro na hora e falei, Catarina, agora eu te ordeno em nome de Jesus, ressuscita! E mandei. Falei para ela assim, põe no ouvido dela. Mas ela está morta. Eu falei, ai meu Deus do céu. Ô, olho natural, põe no ouvido da mulher lá, pô, ela precisa ouvir. Mas tá morta. Falei, não interessa. Põe no ouvido dessa mulher, pelo amor de Deus. 11h30 da manhã. Quando deu 3 horas da tarde, meu celular... entrando um monte de áudio, vídeo, mensagem, e tudo. E eu falei, o que é isso, meu Deus? O que é isso? E o povo, a Catarina ressuscitou! E aí eu tinha o áudio dos médicos. A mulher que colocou o áudio no ouvido da Catarina, ela foi às 3 horas da tarde lá para ver o corpo. E é legal que eu tenho um vídeo. A tiazinha lá com os olhos assim, ó, e os botões fazendo e ela travada assim com o olho aberto. Eu falei, meu Deus, e agora? Será que ela não vai andar, né? Eu fiquei pensando. Ela ressuscitou, pô, será que ela... Mas ela tava só com o olho aberto assim, ó.
e os negócios, e os médicos falando, não, mas não estão entendendo, não estão. E eu tenho todos os testemunhos, tem tudo. Enfim, a Catarina, 59 anos, ressuscitou às 3 horas da tarde, estava em coma, morreu, tinha sepsia, tinha um monte de coisa, os órgãos tudo morto. Quando foi na quarta-feira, chega um vídeo para mim, a Catarina saindo do hospital, indo embora para casa. Ah, glória! E aí, meus irmãos, é maravilhoso um negócio desse. Porque, cara, sabe, não tem limite para Jesus. E não somos nós que temos que limitar Jesus. É isso. É muito simples o amor de Deus. Você vai lá e faz tua parte. Você tem algo que as pessoas não têm. Você tem o amor de Deus, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem a plenitude do Espírito sobre a sua vida. Sabe o que você é? Você é filho e filha amada do Senhor e amado do Senhor. E sabe qual que é o mais lindo? É o diabo ver que aquele que estava condenado, que era eu e você, e que agora ele olha para nós, aqueles que eram condenados, que manifesta o poder de Deus. Isso deixa ele endemoniado, o diabo. Isso deixa o diabo endemoniado. E falo mais para você. Se você entender isso, se você entender que você tem essa plenitude, você é curado pela própria palavra de Deus, do efeito dela em você. É verdade, porque não é o Marcelo, é Jesus. Se você entender essa plenitude do efeito da graça que está dentro de você, você é curado de qualquer mal, só pelo efeito dele em você. Obrigado. Vai descer, irmão. Glória a Deus. Que oração? Meio-dia. Então, olha aqui. Em ambos os casos, você não vai encontrar a palavra dora ou doma. O que você vai encontrar é algo sempre vindo de carismata. Como o grego é uma língua específica, então você deve entender que quer dizer algo completamente diferente de dons. Vamos verificar então o significado de carismata? Está lá, ó. Graça. Caris. A palavra caris significa graça. Então não tem nada a ver com dom. Se é graça, não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com algo específico. Direcionado. Graça é o quê? Favor. Eita glória! Glória a Deus. Você não fez nada por merecer isso. Glória a Deus. Eu e você não precisamos fazer nada. Para você andar na plenitude de Deus, você só basta confiar. Que você recebeu isso. Basta confiar que você é filho de Deus. Basta confiar que o próprio Deus te entregou o Espírito dele habitando em você. Dá um glória aí, vai. É bom demais, né? Graça, favor imerecido. Pode descer, irmão. Efeitos da graça é carisma com tá, que dá carismata. Efeitos da graça. Então, nós temos o quê? No inglês moderno, os efeitos ou os resultados da graça. Vamos lá. Quais são os resultados da graça na sua vida? Tem cura? É um resultado da graça. Tem libertação? Resultado da graça. Tem restauração? É resultado da graça. Tem salvação? É resultado da graça. Tem o Espírito Santo? É o resultado da graça, meu irmão. Você é meu, eita. Você entendeu, velho? Ei, você entendeu mesmo? Então dá um glória, velho. Você tem tudo isso, irmão. Aí, ó. Segue, então, várias escrituras da palavra carisma ou carismata. Ou efeito da graça ou efeitos da graça. Se escrituras, quando você percebe falando de dons, o resultado do dom da graça. Vai em Romanos, por exemplo, sobe aí. Então, olha só em Romanos 1, 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar
algum efeito espiritual, a fim de que sejais confortados. Ou seja, manifestação do efeito da graça. Paulo queria confortar eles mostrando os efeitos, o poder. Romanos 5, 15 e 16. Mas não é assim o efeito gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o efeito pela graça, que é de um só homem, Cristo Jesus, abundou sobre... Opa! Peraí, olha que coisa interessante. O efeito da graça de um só homem, que homem? Está dizendo limitado para muitos? O que fala lá? Quer dizer que o efeito de Cristo está abundante para muitos. Está específico que é só para o Renan? Para a Natá? Para a Nayara? Está específico isso? O que ele fala ali? O efeito de um só para... Eita, glória! Glória! O efeito de um, Cardoso. Agora se multiplica em... Mas não em todos. Não, minha irmã, todos... Não, porque nem todos querem Cristo. Por isso muitos, né? Por isso que tem a palavra todos, quando fala de Cristo, diz todos. Todos os efeitos, todo o poder foi me dado para Cristo, sim. Mas quando fala de ser humano, aí você tem escolha, né? Que nos cabe agora a nós manifestar os efeitos da graça para aqueles que não conhecem, não é? Para que muitos recebam como nós recebemos. A Bíblia fala que também tem um filho do diabo, velho, filho das trevas. Existe o filho da luz e existe o filho das trevas. Gente. Tem gente que não vai servir a Jesus e não quer servir a Jesus. O cara sente prazer em servir o mal. É o filho do diabo. E não foi assim o efeito como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o efeito da graça, gratuito, veio de muitas ofensas para a justificação. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o efeito da graça gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se vocês pegarem esses versículos lá, é carismata que está lá, tá, gente? Não tem dons lá, não tem doma ou dora. É carismata. Naqueles sites lá. Só ir no link lá que vocês vão ver lá e vai. É tudo carismata. Vai, porque os efeitos da graça e a vocação de Deus são sem arrependimento? Peraí, os efeitos da graça que Deus entregou para mim e para você, não tem arrependimento, pai. Entregou, se você vai usar ou não, ele não vai se arrepender, ele te entregou. Ele não vai tirar de você, é você quem apaga o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Presta atenção, ele entregou, é teu, pastora. Cara, você está transbordando dos efeitos da graça. Ele não vai se arrepender de ter te dado isso. Mas você pode perder, você pode apagar o Espírito Santo. Porque quem manifesta em nós os efeitos da graça não é o Espírito Santo? E ele diz, não apagueis o Espírito Santo. Podemos apagar. Agora, se você cresce em confiança em Cristo, você vai apagar o Espírito Santo? Não tem como! Vocês entenderam agora a sombra de Pedro? A confiança dele era tão grande daquilo que ele era, que ele tinha, e ainda assim ele negou Jesus. Mas quando ele passava, a confiança dele... A gente até comenta, né, amor, que Pedro verdadeiramente se converteu lá na cruz, né? Quando ele viu Jesus ali. Ali ele deve ter se convertido verdadeiramente, gente. Porque, olha Pedro, aonde chegou o evangelho através de Pedro. Vamos falar a verdade? Porque até ali ainda o mestre ainda... Olha o amor de Jesus. Ô, cara, você vai me negar, peão. Não vou não. Vai sim, cara, que eu sei todas as coisas. O galo cantou e o peão estava lá negando.
Mas quando ele olhou para a cruz e viu o mestre ali verdadeiramente, cara, levando toda a humanidade para nos entregar de graça os efeitos da graça, eu acho que ali ele parou e falou assim: meu pai, me perdoa. Ali ele deve genuinamente ter se arrependido, genuinamente ali, eu não sei, não está na Bíblia isso, eu estou achando, pode ter sido ali. Na Bíblia fala que na hora ele chora. Na hora ele chora, né? Então, mas aquilo que ele deve ter falado, né? A gente não... Mas... E o lindo foi que Jesus daqui 3 dias aparece para os caras, meu. E atravessou a parede. Vocês entenderam por que eu quero atravessar a parede? Cara, imagina Jesus entrando lá com os caras lá, meu. E os caras, meu, vai estar tudo fechado. Onde surgiu esse cara, meu? Ele, esse cara sou eu. Eu amo demais o mestre. Eu tenho, assim, um amor por ele tremendo demais. Ô, glória. Então, amados, continua aí, meu amado. Sem arrependimento, ele não vai se arrepender daquilo que ele deu para nós. De modo que, tendo diferentes efeitos da graça, segundo a graça que nos é dada. Ou seja, a graça foi dada e tem diferentes efeitos nela. É isso que nós estamos entendendo. Se é profecia, seja segundo a medida da sua confiança. Exemplo, ministerialmente eu não sou profeta, tá? O meu chamado ministerial é apostólico. O próprio Jesus me entregou isso, o apostolado. Porque o apóstolo, ele faz discípulos, ele tem a visão geral de todo o ministério e ele conduz as pessoas a serem discípulos. O pastor não, ele trava, ele para aqui, porque ele tem outro chamado dentro do corpo. O evangelista tem outro. É por isso que ministério não pode ser só pastoral. O ministério completo precisa ter os 5 ministérios, para poder andar o corpo, para os membros que vêm das trevas andarem e serem. É um caminho a ser percorrido ali, dentro do corpo. O corpo ele trabalha em harmonia, um ajudando o outro. Quando você entende os 5 ministérios mesmo, é tremendo. Você vai identificar dentro do teu ministério, pastor, as pessoas que têm, ou seja, os ministérios deles, o chamado deles. E aí você prepara eles para exercer o chamado deles. Então, às vezes, você tem um evangelista aqui dentro e o cara está parado, você não sabe. E o evangelista, ele é nato, o amor ele pesca, ele traz, mas ele não cuida, porque ele só vai lá trazer. Aí você vai exigir do cara cuidar, não é do cara isso. Mas os efeitos da graça estão plenos nele também. Mas não vamos chegar lá. O evangelista, ele é amoroso, ele é gruda, ele é mel, ele é favo de mel, ele cola, ele traz, ele pesca. Ele é surreal, o evangelista é importantíssimo no corpo. O que o pastor não vai fazer, o profeta não vai fazer, o que o mestre não vai fazer, o apóstolo vai fazer o evangelista. E aí você tem que incentivar o teu evangelista a extrair o melhor dele. Não matar o cara. Fala, ô meu amigão, vai lá e expulsa os demônios tudo sim, cura todo mundo e traz para dentro. Aí o pastor já está até babando, traz que eu adoro cuidar, vem para mim. Eu gosto que fica na minha cola, eu amo cuidar, eu trato as feridas, eu tenho paciência. Aí você joga para o apóstolo, ele mata o cara, porque o apóstolo não vai ter paciência com o cara. O apóstolo vai olhar para ele e falar assim, você está assim porque você quer, olha que a palavra de Deus diz que você é. O cara não está entendendo nada. O cara fala, eu acabei de chegar, o cara já está me batendo. Aí vem o mestre, conduz o cara para o ensinamento, para a doutrina de Cristo, tecnicamente, academicamente, prepara ele academicamente com a palavra. Aí ele lança para o profeta vem e desenrola as coisas do Espírito para ele. Aí ele entende. Aí tem um ministério profético que está todo mundo lá só para receber a profecia. Se alguém conhece algum assim, é uma mera coincidência, né? Por quê? Porque o profeta é natural dele ficar entregando profecia. Mas ele precisa entender o campo pleno do evangelho que está sobre ele. Ele também ensina. Ele precisa conduzir as pessoas para o próximo passo. Que vem o apóstolo e fala, vem cá, queridão, teu ministério é esse aqui, ó, você é isso, vamos lá, vou te ensinar a ser agora, vou te enviar para ser, vou te capacitar para ser. Por isso, apóstolo, enviado. Significado de apóstolo, enviado. A cabeça dele é ver uma vida e falar, cara, esse cara vai ser. A cabeça dele é essa. Só que se ele vem tudo estrupiado, ele não está pronto para ser ainda. Vocês concordam comigo? Então, dentro do corpo, o corpo vai trabalhar em harmonia, um passando para o outro, para trabalhar em benefício de quem? De Cristo, que é a cabeça.
Dá trabalho? Dá, mas gente, é o nosso papel. Uma das principais virtudes do Espírito Santo agora em nós, a hora que nossa mente se torna espiritual, é que o Espírito vai te mostrar aquilo que você é, que você não conseguia identificar. Falo para vocês, um ministério, ele tem que estar cheio de pastores, cheio. Presta atenção, eu disse que para pregar não são todos. Porque realmente não é para qualquer um chegar ali e pregar. Mas o ministério tem que estar cheio de pastores, cheio de evangelistas, cheio de mestres, cheio de profetas, cheio de apóstolos. Não é competição. Não é competição. Lá no nosso ministério, quando aparece alguém para orar, sabe o que acontece? Todos se levantam para orar por uma vida. Todos. Ai, Marcelo, você é o King. Não, o King é Jesus Cristo. Nós só entendemos quem nós somos. Então lá não tem a acepção que um, que outro, não tem nada disso não. Parece um para orar lá, filho, eu nem preciso falar nada mais. É natural, os irmãos todos se levantam e vem aquele monte assim, ó, e o pau tora. Porque está todo mundo alinhado com o Espírito Santo. Está todo mundo sabendo que vai manifestar os efeitos da graça, independente do chamado ministerial de cada um. Olha que delícia isso. Isso se constrói, gente. Tem que ser construído isso. É que nem construir O alicerce é quem? É Jesus. Se a gente entender que nós estamos nesse alicerce direitinho, o prédio cresce. E aí a estrutura não se abala. Aleluia. Amor, ficou... Tem jeito, vou terminar aqui para a gente almoçar, mas tá bom? Você entra à tarde. Glória a Deus, desce aí, irmãos. Então ele vai aqui, ó, ao mesmo Espírito, confiança, o outro mesmo Espírito, efeito da graça de curar, a outro, operação de maravilhas, a outro, profecias, efeitos em discernir os Espíritos, a outra, variedade de línguas, a outra, interpretação das línguas. Enfim, isso aqui, gente, na verdade ele está relatando os efeitos do Espírito Santo em nós, tá? Isso tudo é efeito do Espírito Santo, que todos nós temos. Por que muitas vezes eu consigo discernir o Espírito que está ali? Porque é o Espírito Santo manifestando o efeito da graça em mim. Já profetizei e não sou profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo precisava profetizar. O que você precisa é só estar conectado. Independente do teu chamado, você só precisa estar conectado e permitir que todos os efeitos da graça sejam manifestos através da tua vida pelo Espírito Santo. É só isso. É simples assim, é muito simples o negócio. Na boa, é muito simples. Tudo está em identidade. O segredo do cristão está na identidade. Uma vez que você souber genuinamente quem você é em Cristo, acabou o problema. Para que você seja completamente pleno em Jesus Cristo, você precisa se livrar da religião. Só isso. Porque o que te afasta da natureza de Deus é a religião. Então você tem que limpar a religião da tua cabeça. Ou você limpa a religião da tua cabeça, ou você não vai viver uma vida cristã livre em Cristo Jesus. Esquece, não tem como. Porque o que proíbe o poder de Deus manifestar em você chama-se religião. Em outras palavras, tradições humanas. O seminário é nada mais, nada menos que revelar para vocês que vocês estão plenos de vacas sagradas, mostrar as vacas sagradas para vocês, e aí vai de vocês tirar essas vacas, aceitar abrir a porteira e falar, vaca, sai da minha vida. Eu consegui tirar. Eu consegui tirar todas as vacas sagradas da minha mente. Eu vivo uma vida plena em espírito. Plena, é 24 horas. Até quando eu estou dormindo, eu estou em espírito. Erro? Sim. Quantas vezes eu peco, erro. Mas não está sobre mim o negócio. Aí é que está a questão da coisa. Ela não está sobre mim, sobre você, o que eu posso fazer ou o que você pode fazer. Está sobre o que Cristo já fez para mim e para você. Já que ele te enviou o Espírito e ele não se arrepende, não está então sobre mim e sobre você. Agora, para que você usufrua do Espírito, aí está. Para você usufruir do Espírito, agora precisa de você. Porque muitos podem até vir receber,
Mas se endurecer o coração, esquece. Você pode até entender, mas se não receber no teu coração, esquece. Afinal de contas, a Bíblia fala várias vezes sobre o coração. O ensinamento eu até trago para você. Mas se você não receber no teu coração isso, não vai mudar nada. Você vai continuar, você só veio aqui, escutou um pouco mais da palavra de Deus. Um doido falando em grego para vocês aí. Vocês nunca na vida de vocês imaginaram ouvir algo de grego, não é verdade? Eu também não. E eu também menos ainda, pastor. Imaginava que eu poderia estar assim hoje, trazendo o evangelho para as pessoas. Agora eu falo uma coisa para vocês. Nós já pregamos para centenas e milhares de pessoas. Quem recebeu, andou em poder. Se não, tem que rasgar a Bíblia. Na verdade, tem que anular até a cruz. Na Bíblia, o papel não vale nada ali. É o que ele deixou para nós. Você anula a cruz, cara. É só anular a cruz. Tá bom. Quero ser salvo, tá? E o diabo regaçando a tua vida aqui até você morrer e para a eternidade. E aí? É isso? Com a plenitude de Deus em você e o diabo te arregaçando, ó Deus, ó, teu espírito nele aqui, ó o que eu faço, ó. Ai, Deus vai descer do céu. Não, não vai descer do céu. Quer ver outra coisa que tá também, pastorzão? Avivamento. Ai, o avivamento. Ei, avivamento aconteceu na cruz. O avivamento, ele já aconteceu. É que você não está vivendo o avivamento. Eu também não vivia o avivamento. Eu passei a viver o avivamento tem 6 anos para cá. Quando eu abri meu coração e falei, nós vamos buscar gente fora do Brasil. E o negócio chegou para vocês aqui, ó, dentro de casa, tomando cafezinho. Eu e a Cristina abri mão de trabalho, não tinha dinheiro, nós se viramos, fomos para fora do Brasil estudar com os caras. Para poder trazer isso para vocês hoje dentro da nossa língua ainda. Nós pagamos também um sacrifício nosso para ir lá buscar o entendimento. Porque nós falamos assim, não é possível que esses caras entenderam. O que eles entenderam da palavra de Deus? Que manifesta o reino através da vida deles. Que o povo aqui não está entendendo. Cara, nós vamos ter que ir lá entender. Não aparecia cachorro na frente do negócio de frango. Aquelas coisas de padaria, de frango, o cachorro fica lá, você até baba. Os caras pregando, meu irmão, nós até babava. Degustava, pastor, aquilo entrava no nosso coração, a gente falava, meu Deus, era isso, é simples assim. Sabe qual foi a indignação nossa? É que quando terminou tudo, nós falamos assim, poxa vida, é simples assim? Falei, meu Deus, é tão simples. Se a gente conseguir entender a simplicidade, já era. Porque é simples. Pode descer, irmão. Ajudando-nos também com as vossas orações por nós, para que pelo benefício, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dados graças a nosso respeito. O benefício ali é uma palavrinha grega também que está lá, que a gente já estudou. Timóteo 4,14. Não desprezes o efeito da graça que há em ti. Ele está falando para você não desprezar, viu? Não desprezes os efeitos da graça que está em você. O qual foi dado por profecia com imposição das mãos de um sacerdote. Presbítero se traduz para sacerdote, tá? Qualquer sacerdote. Ou seja, o que nós somos agora em Cristo Jesus? Apocalipse 1, 5 e 6 diz o quê, pastora? Nós fomos instituídos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Todos os que receberam o Espírito Santo são sacerdotes do Senhor. Todos! Sabe o que é um sacerdote? É aquele que representa um reino espiritual. Nós. Todos. Sabe por que ele é rei dos reis? Porque em Apocalipse diz que nós somos rei. Por isso ele é rei dos reis. Porque ele nos entregou o quê? Um reino.
Então ele é o cabeça desse reino. E você é um rei dentro desse reino. Para que você tenha toda a autoridade de rei. E tudo que está abaixo de você é um súdito. E súdito tem que prestar conta para o... Está abaixo do rei. Ou seja, tudo espiritualmente falando aqui nessa terra está abaixo de você, viu? Você está acima de tudo. Principado, potestade, tudo. Pelo amor de Deus, dá um glória, meu irmão. Você entendeu um negócio desse aí? Você mete uma capoeira na cabeça do chifrudo. Quando ele chegar, só dá uma rodada, só e dá, velho. Aceita não. Aqui não, filho. Aqui eu sei quem é. Quer ver? A RG está aqui, ó. A RG está aqui. Pai, Jesus Cristo. Está aqui, eu sei quem é meu pai. Tá com algum problema? Fala com meu pai. Não é assim? Você, às vezes, quando dá umas briguinhas, fala pro meu pai lá, hein? Tá com algum problema? Fala com meu pai. Timóteo, cujo motivo que lembro que despertes do efeito da graça de Deus que existe em ti pela imposição de mãos. Pedro, cada um administre os seus efeitos da graça como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Multiforme significa várias formas. Administra isso. Você tem, administra. Vai embora, vai ser. Vai lá. Administração. Aí vem agora, como é que ficaria aqui, ó, o versículo todo corrigido. Acerca dos espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus... Quem tem Espírito aqui? Amém? Então, ninguém que tem o Espírito de Deus pode falar o quê? Que Jesus é anátema. Pega o Google aí, meu irmão, por favor, e põe na tela aqui. Tá sem internet, né? Esquece. Depois vocês procuram em casa, amém? Põe lá assim, ó. Significado de anátema. Pronto, para não falar que é o pastor Marcelo falando. Anátema. Tá aí, ó. Tá escrito aí, ó. No versículo. Você tá acompanhando lá? Vira a página. Vai. Nós estamos no 1 Coríntios 12, 1, toda aquela sequência aí embaixo. Aí. Tá aí, ó, anátema. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é religião. Ninguém. Ninguém. Se você tem o Espírito de Deus, você não pode falar de religião. Porque você não é religioso, você não é religião. Sabe o que é cristianismo? Eu vou traduzir para vocês o que é cristianismo. Estilo de vida. É um Deus vivo habitando em você. Você pode ir pesquisar todas as religiões do mundo e pergunta para eles se o Deus deles habita neles. Aí, isso é religião. Aonde o Deus não habita, é religião. Aonde o Deus habita, não é religião. Isso tem que sair da tua cabeça, cara. Você precisa entender isso. Você não pode se portar como religioso, porque você não é religioso. Porque o que queima o filme da imagem de Cristo é a religião. Eu vou entrar ali, aquele povo lá dentro tá pior do que eu. Não é o que falam? Porque é tudo religioso, tá mais queimado do que... Vai alugar um salão, pastor, não sei se já passou por isso, mas nós fomos alugar um salão e eu tive problema. É para a igreja? Eu falei, não é para a igreja. Não, como não? Eu falei, cara, não é para a igreja. Porque o cara queria me convencer que eu ia alugar para uma igreja, mas não é igreja, eu não consigo falar isso. Não é para a igreja. É para a igreja sim. Eu falei, você é pastor. Eu falei, não sou pastor, sou servo de Jesus Cristo. Não é para a igreja. Para a igreja eu não alugo, não. Porque todos que eu já aluguei aqui, não pagou. Pastor não presta. Não presta mesmo, tá cheio de mau exemplo aí. É verdade. Agora, seja espiritual para você ver se não muda a história. Seja discípulo para você ver só se alguém não vai olhar para você e falar assim, opa, esse é diferente, hein?
É verdade. Se você tiver identidade de discípulo, todos vão olhar para você e vai ver que você é diferente. Agora, se você quer ter título, casa caiu para você, filho. Busca título para você ver só. Eu falei que o trem aqui ia ser chocar, ia ser bruto, porque a primeira coisa que tem que fazer é que matar em você aquilo que te faz engrandecer, chamado título. Não é imerecido? Não é um favor merecido? Então por que você tem que bater no peito com título? Se ele fala que nós temos que ser o menor. Se para eu estar aqui para vocês, eu tenho que ser menor aqui. Eu tenho que olhar para vocês e ver vocês maiores do que eu. Eu só preciso entregar aquilo que o Senhor me entregou e pediu para entregar. É só isso. E eu não posso alisar, porque Ele falou, vai ter que entregar. Vai machucar, vai doer, vai bater. Mas quem tiver um coração quebrantado e receber, você vai viver coisas do Espírito que você jamais imaginou na sua vida. É muito poderoso, gente. É muito poderoso. É surreal. É surreal você se conectar com o Espírito e ver o Espírito fazer coisas grandiosas através de você, e você sendo o cara que está na cadeira da frente vendo esse espetáculo do Espírito. É surreal. Mas eu tenho Deus. Todo mundo tem. Todo mundo crê que tem Deus. Até o católico, até o macumbeiro. Se for lá na macumba, tem Jesus lá também. Fala que tem Jesus lá. Não tem, a gente sabe disso. Quando ele fala menos de mim, mais do Senhor, é literalmente você reconhecer a plenitude e a glória dele em você. E que isso é imerecido, gente. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de resultados da graça, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Então, palavra tudo, entrou aí. Opera tudo em todos. Agora entrou todos. Entendeu a diferença? É o mesmo Deus que opera tudo no Marcelo, que opera tudo no Henrique, que opera tudo no irmão, na irmã, na Vânia, no irmão, irmão. É o mesmo Deus que opera tudo. Tudo é tudo. Falta mais alguma coisa? Ele disse que é tudo. Vai lá brigar com ele, pô. Irmão, é simples. Se você não concorda, chama Jesus para um bate-papo. Se você se atrever como é que fala? A indagá-lo. Se você se atreve a indagá-lo, chama ele para um bate-papo. Eu prefiro não fazer isso aí. Eu prefiro crer. Eu prefiro confiar. Eu não vou questionar o mestre. Se ele diz que é tudo, cara. Eu pego para mim. Se você não quer, é problema teu. Eu pego para mim. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Ou seja, aquilo que for útil é o que o Espírito vai manifestar. É que quando fala é dado para cada um, parece que agora ele dá em específico para um, para outro, né? Por causa dos dons, entenderam agora? Aí você faz associação do dom com isso aí. Por isso que nós agora limpamos a entendimento. Porque quando você entende que todos os efeitos da graça estão sobre você, você está agora entendendo que a manifestação do Espírito vai acontecer em cada um de nós conforme ele precisa. Para aquilo que for útil. Se é útil para curar, ele está ali para isso. Se é útil para expulsar, ele está ali para isso. Amém? Vamos lá. É que ele estava com uma faca. Por isso que eu fiquei só.
Fique de olho. Porque a um pelo Espírito é dado o quê? Palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito, pode subir, irmão. Aí, é a confiança, a outro pelo mesmo Espírito, efeitos da graça em curar, a outros operação de maravilhas, a outro profecia, a outro habilidade de discernir espírito, a outro variedade de línguas, a outra interpretação das línguas. Todos esses são operados por um mesmo e único, não tem divisão. É somente a circunstância que é diferente, vocês entenderam? Aquilo que for útil. O que ele está querendo dizer é que assim, olha, eu vi no irmão acontecer isso, eu vi no outro acontecendo isso, eu vi no outro acontecendo isso, mas presta atenção, é tudo o mesmo Espírito, é um só Espírito operando em tudo e em todos. É isso que precisa só entender. E vai por mim, é isso mesmo. Porque eu já vi operar em mim, já vi operar nos meus irmãos, na minha irmã, na minha esposa, em todo mundo, de várias formas, de várias... É isso mesmo. Se você entender, vai acontecer isso com você também. Você só precisa receber isso. E não encanar, não esquentar a tua cabeça. Só vai. Porque é o Espírito quem vai discernir aquilo que precisa fazer. Você só precisa entender que você tem tudo ele aí. É isso. Podemos aprofundar muito mais nessa passagem, extraindo aqui exatamente o que diz. Vemos claramente que não é quanto podemos fazer ou não fazer, porque nossa confiança em Deus e sua graça é o que importa. Vemos que Paulo chama a igreja de Corinto de uma igreja carnal. Em outras palavras, por que que o poder não manifesta nas pessoas? Porque a igreja está carnal. Em outras palavras, natural. E não sobrenatural. Se a igreja entender que ela é sobrenatural, o Espírito Santo vai manifestar o sobrenatural dele na igreja, que somos nós. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Está aí. Mas como a carnais, como meninos a Cristo. Nesta mesma carta, Paulo declara que eles são carnais e está trazendo ordem para a igreja, ou seja, para aquelas pessoas, acerca das manifestações. Ele está tentando ordenar, para tentar colocar as pessoas em ordem, para eles entenderem, porque são carnais. Por isso, bagunçado, um manifestava uma coisa e achava que tinha um dom para aquilo, estava bagunçado. Então Paulo estava explicando, sabe por que um manifesta isso? Porque é o mesmo Espírito, está manifestando nele conforme a vontade dele. Sabe por que o outro manifesta isso? Então era bagunçada a igreja de Corinto, era carnal. Ele está querendo organizar a igreja, está querendo explicar para a igreja os efeitos da graça, do Espírito neles. Só está querendo falar assim, irmão, sabe por que você cura? É porque o Espírito está manifestando cura em você, e no outro está a ciência, a sabedoria no outro, mas tudo isso é o mesmo Espírito. É um só Espírito, um só Deus, é um só Senhor. É que os caras começaram a discutir e a brigar sobre os efeitos da graça. Em outras palavras, antiga tradução, os dons que eles tinham. E aí trazia disserção, trazia problema entre eles. Vocês entenderam? Porque começou a ter competição. Entenderam agora? Então a gente precisa entender o contexto da carta de Paulo a Coríntios. Porque a gente pega o contexto da carta de Paulo a Coríntios e traz para os dias de hoje como se fosse causa pétrea. E aí ainda vem uma tradução errada, mata tudo. Por isso que a gente precisa entender o certo. Uma vez que você entende o certo, não tem problema quando você encontrar com o erro, porque você sabe que ali está o erro, você identifica ele. E o que eu estou falando, vai lá pesquisar. Eu provoco vocês a irem pesquisar se o que eu estou falando é besteira. Vai validar. Agora eu digo para vocês, podem ter certeza, eu não só vi isso na minha vida, eu vi isso acontecer na vida de muita gente. Tudo isso que está sendo pregado aqui se materializa verdadeiramente na vida das pessoas.
É maravilhoso. É maravilhoso. Quer andar em poder mesmo? Abra teu coração e receba esse seminário no teu coração. Você pode ir sem dó. Estou falando sério. Porque a chave, ela destrava. Uma vez que destrava a chave, já era. Até pregar a palavra, olhar a palavra de Deus, você nunca mais vai ver igual. Muda completamente, porque você se torna espiritual. O que Paulo fala lá? Eu não pude falar como a espirituais. Agora fica espiritual para você ver o que vai acontecer. Vocês vão degustar coisas do Espírito, meus irmãos, que é surreal. Parece que a hora que você lê uma palavra da Bíblia, faz assim, ó. Escancara o universo para você, espiritualmente falando. Amém? Estamos terminando aqui para a gente poder almoçar, né? Todo mundo já com fominha. Olha, tem sugestão de almoço? Tem sugestão de lugar para almoçar? Então depois a gente já avisa os irmãos. É que é um horário bom. Ó, 1h para almoçar é um horário bom. O problema é 2h da tarde, 2h30. Mas tem, né? Então vamos lá, deixa eu terminar aqui. Então, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o que ou o melhor? Quem é, então, o verdadeiro dom? Desce um pouco, irmão. Pois se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito. Esse é o verdadeiro dom de Deus para nós. Está aí o dom de Deus para nós. Todos nós recebemos o mesmo dom, meus amados. Está ali. O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. A palavra do grego que está nessa fase lá é dorean, que é o quê? Gratificação. Então a tradução aqui ficaria o seguinte: e recebereis a gratificação do Espírito Santo. Grátis. Gratificação do Espírito Santo. Tuf. Desce. Atos. Agora Pedro está dizendo a eles, arrependa-se, né? Aqui é na versão CLV, 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que a gratificação, que a palavra lá é dorea e não dom, gratificação do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque se fosse dom, tinha que estar escrito doma. Não é? Porque a gente já viu que dom é doma. Ou dora. E o que está lá é dorea, que é a gratificação. Por isso que nós demos gratificação lá no início. Então, você vê que, olha que paçoca que virou a tradição. Sabe o que os caras fizeram? Generalizaram. Quando se fala do Espírito, vamos falar que é dom em tudo. Aí virou uma bagunça. Porque confunde mesmo, que é o que aconteceu em Corintos. Virou uma bagunça. Começou até a ter competição. Eu já vi gente que chegou tão inflada, porque cura, que faltou chegar em balão. Faltou o cara chegar num balão, pastor, sem estacionar o balão na frente do ministério, de tão inflado, porque ele curava. Aí eu olhei para aquilo e falei, ai Jesus, não sabe o que faz, perdoa, Pai. Ainda assim ele está glorificando o teu nome. Não é verdade? Mateus fala lá, muitos chegarão diante dele e falarão, mas mestre, não expulsei demônio em teu nome, não curei, não fiz maravilhas em teu nome. E ele vai virar e vai falar assim, aparta-te de mim, vós, que praticais o quê? Tem que estar atento a essa palavra.
Porque não é para todo mundo que ele está falando isso, tá? Porque senão você fica com medo. Você fala assim, ai pronto, então se eu curar, ferrou. Se eu expulsar demônio. Não. Vós que praticais iniquidades com a palavra de Deus, o mal, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Essa palavra, Jesus já sabia do coração do peão antes dele já pensar em querer curar e tudo mais. Outro dia, um testemunho rápido aqui. Dentro de um ônibus, um irmão presenciou uma cena de um casal de pastores, dentro de um ônibus, lá em Fortaleza. Eles entraram numa avenida e esse irmão estava no banco ao lado. E o pastor falando para a pastora, aí, falava o nome dela, nós vamos ter que abrir uma igreja aqui nessa avenida, porque essa avenida tem bastante dinheiro. Senhor. Vai manifestar lá o Espírito Santo? Vai. Não vai? Vai ser pregada a palavra de Deus. Vai, não vai? Paulo falou, vocês estão fazendo tudo errado, mas ainda assim, o nome de Jesus está sendo glorificado. Vai, não vai? Pronto. O coração desse cara, antes de abrir, porque ele está religioso, né? Antes de abrir a igreja, vocês já não vão mais para a igreja, glória a Deus por isso. Mas esse cara, antes de abrir a igreja, qual que era o coração dele? Pronto. Ele não vai acessar a palavra de Deus? E a palavra de Deus tem poder. Se o cara crê nisso, vai manifestar. Só que na hora que ele encontrar com o mestre lá, o que o mestre vai falar? Eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Porque antes de começar, o teu coração não estava alinhado com o meu. Eu já sabia do teu coração. Então eu nunca te conheci. Mas ainda assim o nome de Deus foi glorificado naquele lugar. Que ele é obrigado ainda a falar de Jesus Cristo. O cara está fazendo propósito próprio, roubando a glória que é de Deus, mas ainda assim ele tem que ficar lá dando glória a Deus. Eu vejo quanto Deus é tremendo, né, gente? Amém? Desce aí, meu irmão. O Espírito Santo é o dom de Deus. Jesus disse que era necessário que ele partisse para que o Espírito Santo fosse enviado. Lemos Atos 1:8 frequentemente, focamos no poder, quando deveríamos nos focar no Espírito Santo. A igreja tem tentado prostituir o Espírito Santo por poder, ao invés de buscar conhecê-lo e entender que o poder vem pela graça e confiança. Está lá, pistes, sempre traduzida como fé ou crença, mas a palavra para ela é confiança. Para aqueles de nós que estamos em Cristo Jesus e estamos em sua graça. Amém?